Boa noite, amada igreja, boa noite a todos vocês que nos acompanham também pelo nosso canal do YouTube, né? Hoje, domingo, pelo calendário gregoriano, dia 12 de abril de 2020. O calendário gregoriano ele foi criado na Europa no ano de 1582 pelo então Papa da época, Gregório XIII. Ele foi construído com o objetivo de corrigir erros que haviam no calendário vigente, então, da época, o calendário juliano, né? E o calendário gregoriano, ele é usado grande parte do mundo, como é o nosso caso. Hoje, no dia 12 de abril, dia de domingo de Páscoa, né? Mas o que é a Páscoa, não é verdade? Hoje, no domingo de Páscoa, termina aquele período conhecido como Semana Santa. A Páscoa, ela é uma festa solene dos hebreus, celebrada no 14º dia do mês de março, em memória à sua saída do Egito. É uma das mais importantes festas do calendário judaico e é celebrada também por 8 dias. Páscoa, do hebreu Pessar, significa passagem, onde o povo judeu passou da escravidão à liberdade e em Cristo Jesus passamos da morte para a vida eterna. Por isso também é uma festa. Nós devemos comemorar o maior feito da história da humanidade. Assim como o Natal não tem nada a ver com ceias, presentes e papais noéis, a Páscoa também não tem nada a ver com coelhos, com bombons e ovos de chocolate, mas sim com o sangue do Cordeiro. O símbolo da Páscoa é uma cruz vazia. Jesus ressuscitou. E esse é o grande finale da história da Semana Santa e o grande início na história do marco da humanidade. A festa, ela começa, a Páscoa, com a maior notícia já dada à humanidade em todos os tempos. Nós já vimos, já lemos, recebemos ou ainda receberemos grandes e boas notícias ao longo de nossas vidas, mas nenhuma como essa. Ele, Jesus, ressuscitou. Jesus é algo maravilhoso da parte de Deus para nossas vidas. Indubitavelmente, esse foi e é o maior evento de todo o universo. Neste evento histórico, singular, especial para Deus e também para o homem, certamente eu acredito que estava acontecendo a maior festa no inferno, né? Quando de repente, bum, Jesus ressuscitou. Ressuscitou calando o diabo, ressuscitou calando os demônios, ressuscitou calando o inferno inteiro. Abalou as estruturas do inferno todo. A morte, ela recebeu sentença de morte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vida. O apóstolo Paulo pergunta lá em 1 Coríntios 15, 51, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte, ela não conseguiu conter o autor da vida. Ele ressuscitou. Aleluia, isso é motivo para muita alegria. Assim como o Senhor Jesus Cristo é a base da nossa fé, a sua ressurreição é a base do cristianismo. A ressurreição de Cristo é a validação da nossa fé. No texto lá em Lucas 24, 45 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
lendo e revendo esse versículo, eu me vi impelido a meditar sobre esse texto tão marcante. O texto de Lucas fala do momento em que algumas mulheres, e entre elas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram até ao sepulcro de Jesus. Era domingo, o primeiro dia da semana, logo após ao sábado. E ainda era de madrugada quando elas chegaram procurando por Jesus. No fim do capítulo 23 de Lucas, você que tem o costume de ler a Bíblia, você vai ver que as mulheres prepararam especiarias, prepararam ungüentos na sexta-feira, mas devido ao mandamento do sábado, de guardar o sábado, de não fazer nada no sábado, não puderam ungir o corpo de Jesus. E essas mulheres são exemplo por toda a história. Sem sequer imaginar, sem ter esse conhecimento todo, elas nos apresentaram a forma como devemos buscar ao Senhor. Veja quantos milagres o Senhor Jesus realizou, quantos discípulos ele evangelizou, quantas pessoas ele curou e libertou, ressuscitou mortos também. Porém, apenas algumas mulheres foram ao seu sepulcro depois da sua morte. Mesmo tendo dito aos seus discípulos que ele seria morto e que ao terceiro dia ressuscitaria, nem mesmo nenhum de seus discípulos foi citado nesse texto. Hoje em dia, isso também acontece com frequência. Apesar de encontrarmos denominações por todos os lados, não é assim tão fácil encontrar Jesus verdadeiramente. E o motivo é bem simples. Por que não encontramos? Porque nós não buscamos ao Senhor Jesus como deveria ser buscado. As pessoas buscam muitas coisas em Jesus, mas poucas buscam verdadeiramente essa realidade como essas mulheres do texto fizeram. O desejo delas era servir ao mestre com suas especiarias e unguento. Mas ao invés de achar um corpo morto, elas encontraram algo muito, muito maior. De igual modo, nós devemos nos perguntar, com sinceridade de coração, o que eu estou buscando? Se a sua resposta sincera for qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, tenha cuidado. Tudo aquilo que substitui o lugar de Cristo em nossa vida constitui-se em um ídolo. E Deus abomina a idolatria. Por isso, então, desconfie de si mesmo. A nossa carne, ela não é confiável. Outra coisa, também não busque em Jerusalém aquele que é nascido em Belém. Jesus, ele não nasceu nos palácios da capital, mas sim numa estribaria entre os animais. Ou seja, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas vem com a realidade do Espírito da verdade. E é maravilhoso perceber que o Senhor Jesus vive. Perceber que ele morreu, mas venceu a morte de uma vez por todas. Não precisamos mais buscar o Senhor entre os mortos, porque ele vive. A cruz está vazia. Ele vive e está sentado à direita de Deus. Também devemos buscá-lo com zelo, com determinação e diligência, como fizeram essas três mulheres. Essas mulheres amavam o Senhor de tal modo que, ainda que ele estivesse morto, elas estavam dispostas a servi-lo. Ele mudou a vida delas. Jesus também mudou nossa vida. E nós continuamos com medo das pessoas de Jerusalém. Não é possível isso. Porque assim nós esquecemos de buscá-lo e não percebemos que ele vive. Por fim, o Senhor se revelou a Maria Madalena, que mesmo depois de algum tempo permanecia parada ali à entrada do sepulcro, chorando. E isso é tão maravilhoso que Jesus se revelou a ela mesmo antes dele subir ao Pai. Foi a primeira a ver Jesus ressurreto.
Ela estava ali chorando. Tamanha era a satisfação que ela sentia, e também ele se apresentou primeiro a ela por causa da satisfação que ele certamente teve ao ver aquela mulher buscando incessantemente por ele. A palavra aqui é simples e está em Mateus capítulo 7, verso 8, que diz, entre outras coisas, aquele que busca, encontra. Se ainda não encontramos o Senhor, certamente não buscamos de todo o coração, como deve ser buscado. Porque se você assim o fizer, o Senhor moverá o sol e as estrelas em prol daqueles que o buscam de todo o coração. Em Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13, diz o seguinte: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Assim como aquelas mulheres, elas queriam buscar Jesus, e elas foram com o coração aberto, desejosas de servirem a Jesus, não encontraram o corpo morto, encontraram algo maior. Significa que se nós buscarmos a Deus diligentemente, como deve ser buscado, por Ele ser Deus, por Ele nos amar, se nós buscarmos a Deus assim, dessa forma, nós vamos encontrar muito mais do que buscamos. E aí então fica o desafio, fica o ensinamento para que nós venhamos buscar a Deus diligentemente. Não buscar a Deus somente na hora da necessidade. Não buscar a Deus somente na hora do interesse, mas buscá-lo principalmente porque Ele é Deus. A Páscoa, ela nos aponta para a ressurreição. O que você precisa que seja ressurreto na sua vida? Talvez os seus sonhos, talvez os seus ideais, talvez você mesmo precisa reviver, porque muitas pessoas estão em vida, porém mortas. Mortas pelo sofrimento, mortas pela opressão. Em João 10:10, o Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não foi para esse tipo de vida que você foi chamado, foi para algo muito maior. Foi para uma alegria muito grande já nesta vida de agora que nós vivemos. E você tem aonde encontrar essa vida, essa fonte de águas cristalinas. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa reflexão que eu preparei, ela está pautada no livro de Lucas, no verso 24, capítulo 24, do verso 1 ao 12, que diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, algumas outras mulheres. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Continuando o texto: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario. Não as creram,
Porém, levantando-se, Pedro correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sós e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. A notícia foi tão maravilhosa que ela levou essa notícia aos apóstolos. E os apóstolos não creram. Vejam que nem mesmo os apóstolos, mesmo tendo Jesus dito, estavam esperando isso. Isso significa que existem muitos servos e servas de Deus dispersos, desconhecedores daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus prometeu. Quem dirá daquilo que Jesus ensinou sobre como viver? Vamos renascer nessa Páscoa. Assim como Cristo ressuscitou, você pode ter ressurreto tudo aquilo que está sem vida na sua vida. Basta você entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ele está vivo, assentado à direita do Pai. Ele ressuscitou, ele deu uma sentença de morte à própria morte. Ele venceu a morte. Eu disse aqui em uma das minhas reflexões que a pessoa, quando é crítica, ela vai parar e vai pensar, poxa, que história é essa que Deus deu o Filho dele para morrer pelos pecadores? Justamente quem não teve pecado. Quem é muito crítico, quem é muito erudito, muitos não creem, outros eruditos também creem, mas não precisa só ser muito erudito para não crer. A maioria das pessoas também não creem. Mas aqui está a prova do que Deus faz na nossa vida. Assim como não acreditaram que Deus entregou seu Filho, muitas pessoas não acreditam que Cristo morreu. Até acreditam que morreu, mas também não acreditam que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. Justamente para nos garantir a vida eterna. A todo aquele que nele crê, como diz João 3,16. A todo aquele que tomar uma decisão ao lado de Cristo. A todo aquele que entregar sua vida a Jesus Cristo. Você pode ter, sim, um grande finale na sua vida. Você pode ter, sim, novas páginas escritas na sua vida. Você pode ter, sim, um final sonhado, desejado. Mas para isso é preciso que você tenha Jesus no coração. Para isso é preciso que você creia no Senhor Jesus. Para isso é preciso que você entregue sua vida nas mãos dele. É maravilhoso. Depois de uma semana só de notícias tristes, por parte da Semana Santa, estou falando por parte da Semana Santa. O que aconteceu? Jesus foi traído, Jesus foi julgado, Jesus foi crucificado. Em relação a isso que eu estou falando. Só acontecimentos tristes. Então chega no domingo, o primeiro dia da semana, a semana do Senhor, uma notícia maravilhosa. Esse sim é o grande finale. Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres, quando foram lá, receberam essa notícia, elas ficaram chocadas e no primeiro momento ficaram em dúvida. Qual é a grande notícia que você quer receber no momento? Ah, claro, né? Se eu for perguntar isso para 100 pessoas, 99 vão dizer o fim do coronavírus. Mas até o coronavírus está debaixo do poder de Deus. Mas por quê? Por que Deus está permitindo isso? Você viu o que foi escrito? Nós buscarmos a Deus de todo o coração. Se nós orarmos a Deus, se nós buscarmos a Deus de maneira certa, Deus então ouvirá as nossas orações e sarará a nossa terra. É isso que é preciso fazer. Muitas pessoas buscam no desespero. Não, no desespero não é assim que se encontra Deus. Por isso, tenha uma nova perspectiva na sua vida. Tenha uma nova realidade de vida. Abrace um grande finale para a sua vida, que é exatamente entregá-la a Cristo. E assim como os judeus, eles
passaram do Egito para a terra prometida, em Cristo nós passamos da morte para a vida eterna. Assim como o povo hebreu, o povo judeu foi liberto do Egito, assim nós somos libertos do pecado e da morte eterna. Assim como poucos judeus, poucos hebreus tiveram a alegria de entrar na terra prometida, assim todo aquele que crê em Cristo entrará na vida eterna. E é uma coisa maravilhosa. E está à sua disposição. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a oportunidade de ter vindo até hoje durante a semana trazendo algumas reflexões, exceto na quinta-feira, se eu não me engano. E de chegar a este momento e poder anunciar para você que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e está à espera de uma decisão sua para poder fazer diferente na sua vida. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por essa notícia maravilhosa. Obrigado por essa notícia que mudou o mundo, meu Pai. Obrigado pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Essa ressurreição também nos dá a certeza que nós ressuscitaremos no último dia e que, Senhor, viveremos eternamente com Cristo. Obrigado, meu Pai, pelo maior presente que o Senhor deu à humanidade. Obrigado por esse teu grande amor. Obrigado por esse plano maravilhoso de resgate que só mesmo um Deus maravilhoso e infinito seria capaz de elaborar. Muito obrigado, meu Pai, por cada vida que vem assistindo e que está assistindo nesse momento. Que teu Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Eu queria dar alguns avisos. Nessa semana que está começando, hoje é o primeiro dia da semana, nós vamos voltar a fazer uma reflexão somente na quarta-feira. Tá bom? Na quarta-feira, permitindo Deus, eu estarei de volta fazendo uma nova reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Que Deus os abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Continue conosco. Na quarta-feira, permitido Deus, retornarei com uma nova reflexão. E lembre-se sempre, existirá maus dias. Existirá bons dias. Mas em todos esses dias existirá Deus. Que Deus os abençoe. Tenha uma boa noite de Páscoa. Que você venha refletir sobre as palavras que você ouviu e que você abra o seu coração para o verdadeiro sentido e significado dessa Páscoa. Aleluia! Jesus ressuscitou e vivo está. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.